Olá, boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. E nessa tarde o programa está especial, porque hoje é o segundo programa da série do Êxodo ao Calvário. E já nós voltamos com o programa, porque hoje está especial. Programa O Missionário desta tarde já está no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. E hoje o segundo sábado do mês de abril. E nós estamos aqui dando sequência na série do Êxodo ao Calvário. Aqui ao meu lado o pastor João Ferreira, pastor presidente da Igreja Batista Nova Aliança, professor de teologia, nosso mestre que sempre está conosco aqui no programa O Missionário. Também pastor Benedito Ferreira, pastor presidente da Igreja Batista Nova Filadélfia, também é professor de teologia, o homem tem um vasto conhecimento. E nessa tarde nós estamos para trazer esclarecimento a você que nos acompanha, que mandou suas perguntas. Fique conosco que o programa de hoje está imperdível. Pastor João Ferreira, boa tarde, meu pastor. Boa tarde, Edilson Ferraço. Boa tarde, pastor Benedito Ferreira. Boa tarde também, nosso mestre diretor, Márcio Costa. Boa tarde, povo de Abaetetuba. Pastor Benedito Ferreira, boa tarde, meu pastor. Oi, Edilson. Boa tarde a você, boa tarde, pastor João. Boa tarde também a você que está conosco no programa Missionário, você que assistiu na semana passada e tenho certeza já está aí na expectativa do que virá no programa de hoje. É verdade, meus amados pastores. Nessa tarde o nosso povo está com certeza aí com a sua telinha ligada para acompanhar o programa. E hoje, com certeza, o programa especial está uma benção. Nosso diretor sinaliza que já está disponível, já está aqui no rodapé do seu televisor, nosso WhatsApp, que você pode mandar suas perguntas e nós estamos aqui para perguntar aos nossos pastores. E com certeza você que nos acompanha vai ficar muito bem informado, porque os nossos pastores estão aqui para responder às suas perguntas. Nessa tarde, pastor, já chegou a primeira pergunta. Nosso diretor já mandou aqui no grupo, louvado seja Deus. Nós estamos aqui na Rede TV, essa casa aqui é uma bênção, aqui no segundo andar, pastor João, onde fica os estúdios do programa O Missionário. Louvado seja o nome do nosso amado Jesus. Pastor João, a primeira pergunta nessa tarde é para o senhor. Ela foi enviada na semana passada pelo irmão Tiago, lá do bairro da Chicolândia. Já agradecemos ao irmão Tiago pela pergunta que foi enviada aqui para o programa O Missionário. Pastor João, na celebração da Páscoa, havia elementos figurativos que representavam a morte de Cristo? Boa tarde aí ao Tiago, uma pergunta muito especial, muito linda e muito abrangente. Sim, havia porque Deus, na sua pedagogia, Ele sempre quis aplicar em todos os eventos marcantes do Antigo Testamento acontecimentos futuros que apontam a vinda, o nascimento, a morte, ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia sim elementos. Nós temos alguns elementos. Nós temos o elemento chamado pães ázimos. Nós temos um segundo elemento também, que são as verduras, as iguarias, que diziam ser amargas, e como disse o pastor Benedito semana passada, no sábado passado também, doce. Outro elemento também era o sangue, nas portas, nos umbrais das portas, no lado superior da porta. O pães ázimo, ela aponta uma santificação, uma separação da maldade. Assim como o povo de Israel comeu o pão
pães ázimos, um pão sem o fermento. O fermento tem a figura na Bíblia de maldade, de uma falsa doutrina, como falou Jesus Cristo a seus discípulos: tomai cuidado com a doutrina ou com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, a primeira coisa, o pães ázimos representa uma separação do mal. E o Senhor Jesus Cristo, que nasceu sem pecado, não havia maldade nesse homem santo, nesse Salvador. Então, essa separação também aponta para os que vivem em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos uma nova massa, né? Uma massa sincera. Então, comer esse pão, apesar de toda a pressa também que aponta os judeus, os hebreus ali no Egito, o pães ázimos também representa um Cristo separado de todo o pecado na sua plenitude. Segunda pergunta também para o senhor, vem do irmão Adinaldo. Ele quer saber qual era a característica do cordeiro. Qual a característica do cordeiro? Lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 5, diz que o cordeiro ou cabrito deveria ser de 1 ano. E ele era amarrado, ele era examinado se era um animal de boa saúde, que nós chamamos sem mancha, que nós chamamos sem mácula. Era algo que deveria estar em perfeição para aquele sacrifício. Aponta a perfeição do Senhor Jesus Cristo, imaculado, sem pecado. O que diz a palavra de Deus? No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, apontando para Cristo, o apóstolo Pedro diz assim: mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito e sem mácula, ele nasceu como um homem sem pecado, 100% Deus e 100% homem. Por isso aponta esse cordeiro, aponta a inocência, aponta também Cristo Jesus sem pecado. Amém, pastor João Ferreira. Louvado seja Deus pela sua vida, pela explicação maravilhosa que nessa tarde está enriquecendo nossas vidas. Agora, a pergunta é do seu Francisco. Seu Francisco, obrigado por acompanhar aqui o programa O Missionário e também obrigado pela pergunta que foi direcionada ao pastor Benedito Ferreira. Pergunta ao pastor: a Páscoa era opcional? Exemplo, pastor João, ele quer saber se a Páscoa era opcional. Devo comer a Páscoa, não devo? Eu disse, essa pergunta o mestre responde para a gente. Pastor. Ok, está aqui também, eu estou com o WhatsApp da igreja, do programa. Seu Francisco, irmão Francisco, muito obrigado pela pergunta enviada. A pergunta é se a Páscoa era opcional, né? Sim. E se não havia nenhum problema, ou se não havia problema em não observá-la. Ok, eu vou pegar aqui, Gilson, um texto que está lá em Números, capítulo 9, o versículo 10 ao 13. Aqui está, a resposta está aqui. Diga o seguinte aos israelitas, versículo 10 de Números 9. Quando algum de vocês ou um de seus descendentes se tornar impuro por tocar em algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-lo no dia 14 do 2º mês ao pôr do sol. Comerão cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando celebrarem, obedeçam todas as leis da Páscoa. Versículo 13. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor por ocasião própria. Ele sofrerá
a consequência do seu pecado. Então a Páscoa não era opcional. O judeu, ele tinha que, por obrigação, observar a Páscoa todo dia 15 de Abib. Caso ele estivesse viajando, ou impuro, doente, impossibilitado, ele teria até o dia 14 do outro mês para observar a Páscoa. Caso ele não fizesse isso, Moisés deixou bem claro que a ordem de Deus era: ele será eliminado do meio do povo, porque não apresentou oferta na ocasião própria, ele sofrerá as consequências do pecado. Então, respondendo à pergunta do irmão Francisco, a Páscoa para o judeu não era opcional. Quem não a observasse sofria as sanções da lei com respeito à observância desse dia tão importante para o povo de Israel. Amém, pastor Bené, que bênção, louvado seja Deus pela sua vida, pastor, pela vida aqui do pastor João, e eu creio que o nosso povo, você que nos acompanha aqui no programa O Missionário, está feliz, assim como eu estou feliz, aprendendo com esses homens de Deus, nessa tarde desse sábado abençoado. Pastor Bené, continua com o senhor. A pergunta agora vem da irmã Maria de Jesus, do bairro do São Lourenço. Que bênção! É o bairro lá onde o pastor João Ferreira mora. E a pergunta da nossa irmã é: pergunte ao pastor Benedito, os estrangeiros podiam também participar da Páscoa? Sim, é uma pergunta muito importante. Haja vista que os judeus, eles são muito exclusivistas. Os judeus, eles não têm o hábito de estar compartilhando muita coisa com os estrangeiros, mas em se tratando da Páscoa, o estrangeiro podia sim participar da Páscoa, mas tinham algumas condições, não era de qualquer forma. Na verdade, para participar de uma Páscoa, ele tinha que também fazer as mesmas coisas que um judeu fazia. Eu vou pegar aqui o livro de Números, capítulo 9, o versículo 14, está aqui: um estrangeiro residente entre vocês, Números 9:14, um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com as leis de ordenança da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Então veja bem, o estrangeiro podia observar a Páscoa no Antigo Testamento, sim, mas no Novo Testamento já era um pouquinho mais, Edilson, rígida a Páscoa. Os estrangeiros que quisessem celebrar a Páscoa deveriam ter que passar pelo processo do proselitismo, ou seja, teriam que passar pela circuncisão, teriam que se tornar judeus para que eles pudessem observar a Páscoa. A prova é que Paulo, ele é acusado de introduzir, um gentio no templo. Ele é acusado de introduzir alguém que não era circuncidado. Por quê? Porque, Edilson, lembra, da Páscoa foi celebrada no Egito, nas casas, no deserto, ali, onde Deus queria. Mas no Novo Testamento vai ser no templo, e no templo o gentio não podia entrar, só se ele se tornasse judeu. Então, respondendo à pergunta da irmã, sim, os gentios, os estrangeiros, podiam observar a Páscoa conforme Números, mas desde que eles se tornassem como os judeus. Amém, pastor Bené, louvado seja Deus. Eu estou feliz porque, mestre, está chegando muita pergunta. Oh glória, muita pergunta. E nós agradecemos a você que nos acompanha aqui através do programa O Missionário. Muito obrigado pelas perguntas que você está enviando aqui para nós através do nosso WhatsApp, disponibilizado aqui no rodapé do seu televisor. E nós vamos ao intervalo, pastores, tomar aquela água abençoada que o nosso diretor sempre nos serve, e já voltamos com mais programa O Missionário Especial de Páscoa. Ok, já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Pastores, depois dessa água abençoada, servida aqui pelo nosso diretor, pela equipe que sempre recebe a família O Missionário com muita alegria aqui na casa, nós agradecemos e vamos dar sequência nas perguntas desta tarde. Pastor João Ferreira, a quinta pergunta
é para o Senhor. Nessa tarde, mestre, enviada lá pelo nosso irmão Roger Ramon. Olha, mestre, Roger Ramon, RR, né? Que bênção. É o nosso irmão Roger Ramon, da Assembleia de Deus, lá do Castanhal 2. Ele faz a seguinte pergunta, pastor: era obrigatório o cordeiro ser macho? E por que teria que ser de 1 ano, pastor João? Roger Ramon, né? Tipo nome argentino, né? Boa tarde, meu irmão. Ramon Dias, aquele jogador da Argentina. Olha, Roger Ramon, porque um macho de 1 ano, né? Um cabrito ou um cordeiro, não era simplesmente um fato estético, uma vontade estética, não. Tem uma mensagem muito, mas muito peculiar para aqueles que leem a palavra, para aqueles que buscam entender a palavra de Deus e vivenciá-la em sua vida e compartilhá-la. Porque o macho de 1 ano poderia ser, lá em Êxodo 12 diz que poderia ser um cabrito ou um cordeiro de 1 ano. E para que serviria? E por que essa idade, aliás? Essa idade aponta a sua inocência, porque era um animal virgem, e aponta a sua inocência. De que forma? A forma é que esse animal era trazido por aquele que iria sacrificá-lo, e dali haveria um exame pericial sobre aquele animal, porque seria oferecido a Deus. E aqui prefigura o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então era um animal inocente, assim como Cristo também morreu por nossos pecados, mas ele não teve pecado. Jesus sempre lhe foi inocente, porque o Senhor pediu um sacrifício. Ele não poderia pedir sacrifício de Abraão, dos patriarcas, pois o próprio Isaías diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Esse sacrifício pedido a tais homens seriam inúteis, seria uma utopia para alcançar ou trazer o homem em justificação diante de Deus. Ele sem mácula. Falando agora, o pastor Benedito citou no programa passado a doutrina do não faz mal. Lá em Malaquias, o povo trazia animais cegos, animais maculados, doentes, para apresentar ao Senhor. Isso representa um Cristo sem a palavra, um sacrifício sem os verdadeiros teores do temor a Deus. A apresentação daqueles animais lá em Malaquias representa todo o desprezo, representa alguém que conhece a lei, que conhece a palavra, mas apresenta algo do seu bel prazer, da sua boa vontade a Deus. E Deus não recebia tais sacrifícios. Então, meu querido Ramon, a inocência desse animal de 1 ano, desse cabrito ou desse cordeiro, representava o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nossas vidas de forma inocente, de uma forma inocente. Creio que está respondido a pergunta do meu amado irmão. Amém, pastor João. Louvado seja Deus. Então, por isso o cordeiro tinha que ser de 1 ano e também tinha que ser macho, né? Amém. Louvado seja Deus. Nós agradecemos mais uma vez
todos os nossos irmãos, nossos telespectadores que estão mandando suas perguntas. Muito obrigado. Nós estamos aqui, não temos como responder todas, mas o nosso diretor está selecionando e as perguntas estão chegando e nós estamos aqui para trazer, aqui com os pastores, para trazer esse esclarecimento a todos vocês que nos acompanham aqui através do programa O Missionário. Pastor Bené, a pergunta agora é para o senhor. E a pergunta veio lá do interior. Louvado seja Deus, veio do meu torrão, mestre. Oh, glória, veio lá do Itacuruçá. O irmão Silvandro, ele faz a seguinte pergunta, melhor dizendo. Pergunta ao pastor Bené. Houve uma mudança entre a Páscoa do Egito e a celebrada na Terra Prometida? Pastor Bené, com o senhor. Estou vendo aqui, a pergunta foi feita, né? Veio de lá, né, do Itacuruçá. Um abraço aí a toda a comunidade do Baixo e do Alto Itacuruçá. Sim, houve uma mudança, obviamente, entre a Páscoa do Egito e a Páscoa celebrada na Terra Prometida. Lembrando que no Êxodo 12, a Páscoa deveria ser celebrada nas casas, onde habitavam os judeus, com um cabrito, e se ele fosse grande demais para uma família, deveria convidar os vizinhos mais próximos. E também o cordeiro deveria ser assado na Páscoa do Egito. Mas eu vou pegar aqui um texto, aqui já no livro de Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 6 e o versículo 5, já vão mostrar que houve uma mudança agora da Páscoa. Quando Moisés escreve Deuteronômio, ele escreve para uma geração, que muitos nasceram durante a peregrinação dos 40 anos do deserto, e outros haviam saído muito jovens do Egito e não entendiam direito o que seria a Páscoa. Então agora vai haver uma mudança. Deuteronômio 16, versículos 5 e 7 diz: não ofereçam sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhe der. Sacrifique apenas no local em que ele escolher para a habitação do seu nome. Então mudou. O cordeiro que era oferecido nas casas no Egito, agora na Terra Prometida seria oferecido não nas cidades aonde o povo gostaria, mas no local em que Deus iria indicar. E diz mais ainda: o seu Deus lhe der. Sacrifique apenas no local onde ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa tarde ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. E o verso de número 7 vai mostrar que o cordeiro já não era mais assado como na Páscoa do Êxodo 12. Mas o versículo 7 de Deuteronômio, capítulo 16, diz assim: vocês cozinharão a carne do animal e o comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Então veja bem, respondendo a pergunta, sim, houve uma mudança da Páscoa do Egito para a Páscoa da Terra Prometida, e mais tarde vai haver uma terceira mudança no Novo Testamento, mas nós fiquemos com essa mudança ainda no Antigo Testamento. Amém, pastor Bené. Louvado seja Deus. Muito obrigado aos nossos irmãos, de modo geral, que têm encaminhado as suas perguntas aqui para o programa O Missionário. Pastor, o nosso amado presbítero Edinaldo Silva, essa pergunta foi feita semana passada, não deu para responder. A pergunta mais esperada da semana, pastor Bené. Oh, glória a Jesus. Realmente, o povo hebreu ficou cerca de 400 anos no cativo, no Egito? Olha, foi uma pergunta que foi feita na semana passada, nos foi direcionada e nós tivemos tempo para selecionar alguns textos sobre esse assunto. Bem, inclusive ele conclui aqui, pastor, finalzinho da mensagem, ele conclui dizendo: ou esse tempo pode ter sido aumentado. Ok, sim. Que bom. Presbítero Edinaldo Silva. Muito bem, um abraço. Obrigado pela pergunta. Quando nós olhamos para o mesmo capítulo da Páscoa, Êxodo 12, os versículos 40 e 41 dizem assim: ora, o período que Israel viveu no Egito foi de 430 anos. No dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Então,
A resposta, se nós olharmos para esse texto do Êxodo, capítulo 12, versículo 40 e 41, seria 430 anos. Porém, Edilson, existem algumas coisas, também a você que fez a pergunta e a você que está nos assistindo, existem alguns contrapontos e a Bíblia, ela mesma interpreta-se. Não é que haja uma discrepância, pelo contrário. Quando nós olhamos isoladamente esse texto aqui de Êxodo 12, 40 e 41, iremos chegar a essa conclusão de 430 anos. Porém, nós precisamos atentar para o principal, eu diria, personagem do livro do Êxodo, que é Moisés. Embora Deus seja o autor, mas Moisés aí é a figura central. Quando é que começa a chegada de Israel ao Egito? Israel começa a vir ao Egito e o primeiro descendente de Moisés, ou ascendente de Moisés, que chegou ao Egito, foi Levi. Levi vai ter uma filha chamada Joquebede. Joquebede vai casar-se com Arão e eles terão um filho chamado Moisés. Portanto, Moisés, ele faz parte da terceira geração daqueles que estiveram no Egito. Primeiro seu avô Levi, depois sua mãe Joquebede e Moisés. E quando nós fazemos a contagem cronológica das idades, nós vamos chegar, juntando a idade de Levi, ele chega com aproximadamente 40 anos no Egito, juntando a idade de Joquebede e a idade de Moisés, nós chegaremos, Edilson, ao número de entre 215 a 240 anos, o que jamais poderá então chegar aos 430. Então, como poderíamos agora encontrar o resto de tempo que está faltando para 430? Nós temos uma resposta formidável nisso, já lá no livro de Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6, o versículo 7, e o versículo 6 vai dizer assim: quando Estevão estava dando o seu discurso, ele declara: Deus lhe falou desta forma: os seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos e então voltarão para esta terra. Obviamente que Estevão estava se referindo à promessa feita por Deus a Abraão no capítulo 15, os versículos 13 e 14 de Gênesis, quando Deus disse para Abraão que a geração dele seria perseguida, a geração dele seria peregrina e escravizada por um período de 430 anos e depois eles sairiam. Então, quando Moisés descreve o Êxodo, capítulo 12, os versículos 40 e 41, Moisés está trazendo todo o tempo da chamada de Abraão, ou da promessa feita a Abraão, até a saída do povo, e não dizendo que o povo passou todo aquele tempo, aqueles 430 anos, ali cativo no Egito. E somado a isso, em Atos, o capítulo 6, o verso 17, diz assim: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então veja bem, o interessante é que Moisés está dizendo que o povo ficou no Egito. E como disse ainda agora há pouco o pastor João, numa conversa informal aqui, ele trouxe um dado muito importante, que o Egito se considerava dono do mundo. E que todo mundo eles a considerava como escravos deles. Então, quando Abraão recebe a promessa de Deus lá em Gênesis 15, ele é considerado como se ele estivesse também no Egito. E Paulo vai corroborar com isso em Gálatas, capítulo 3, verso 17. Paulo diz que a lei veio 430 anos depois da promessa. Então, respondendo a pergunta, Edilson, o povo de Israel não ficou 430 anos no Egito e muito menos escravizado por 430. Quando é que começa o cativeiro? Quando Moisés nasce. Moisés passa 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, ele vai morrer com a idade de um pouco mais de 100 anos. Então, o cativeiro egípcio, ele deve ter durado no máximo entre 80 a 100 anos. Só isso foi o que durou a opressão dos faraós sobre o povo do Egito. Então, espero ter respondido satisfatoriamente a essa pergunta. Amém, pastor Benedito. Louvado seja Deus. Nosso tempo é curto, diretor.
já sinalizou, temos 1 minuto, diretor. Temos 1 minutinho para terminar o programa O Missionário desta tarde. Olha, eu fiquei feliz com essa pergunta, porque, pastores, de fato eu também pensava que era 430 anos que o povo tinha ficado ali, né, sendo oprimido por aquele governo tirano. Mas louvado seja Deus que nessa tarde Jesus nos deu graça, né, e eu saio daqui, pastores, assim com uma nova mentalidade em relação a este assunto. Pastores, vamos finalizar o programa. Olha, chegou 2 perguntas aqui. Uma foi repetida na semana passada, que Jesus teria que passar 3 noites no seio da terra. Mas se ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, não dá 3, só dá 2. Eu acho que então, essa pergunta ficaria para o último programa. Nós vamos trabalhar, né? Pro Calvário. É verdade. Lá chegou uma outra pergunta aqui, mas nós vamos deixar para o próximo programa. Já queremos agradecer a sua audiência. Muito obrigado por enviar suas perguntas. Os nossos pastores estão aqui trabalhando arduamente para trazer respostas a todos nós. Pastor João, suas considerações finais. No sábado passado o senhor orou. Hoje o pastor Bené nos despede a oração, em nome de Jesus. Agradeço estar no meio de todos daqui. Estamos sendo recebidos nas casas, né, essas palavras tão lindas. E dizer a você que toda essa resposta que trazemos, elas são examinadas, suas correntes interpretativas. E trazemos coisas aqui, não são heresias, mas respostas satisfatórias, até pelo grande respeito que temos pela sua pessoa e pelo temor ao Senhor nosso Deus. Pastor Benedito nos despeça a oração. Eu quero aproveitar aqui também para agradecer e convidar você a estar conosco amanhã na Igreja Batista Nova Filadélfia com o culto dos jovens a partir das 18h30 e também lá na Igreja Batista Nova Aliança na Francilândia. Teremos cultos a partir das 18h30, estará o pastor João, nosso diretor Márcio Costa ali. Oremos ao Senhor em agradecimento. Pai, muito obrigado por mais um programa, Senhor, que acabamos, Senhor, de apresentar, que ainda estamos apresentando. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor ter trazido a nós, Senhor, essas respostas através, Senhor, das perguntas que nos foram feitas. E creio que a Tua palavra é algo, Senhor, extraordinário, sobrenatural. A Bíblia, Senhor, interpreta-se por si mesma. Obrigado, meu Deus, e nós oramos para que o Senhor abençoe, Senhor, o povo, para que o Senhor traga sobre eles a bênção da paz em mais um final de semana. Que haja paz na nossa cidade, que haja paz, Senhor, em todos os lugares. Que a bênção, que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre todas as vidas, trazendo cura, trazendo alegria, trazendo felicidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O programa missionário volta no próximo sábado, em nome de Jesus. Tenham todos um bom fim de semana. Amém.